de hoje, a Daniele Lopes, sócia e analista de ações da Nord Research. Muito boa tarde, Daniele. Sempre um prazer tê-la conosco aqui no Closing da BMC. Muito boa tarde, pessoal. Obrigada pelo convite. Estou sempre à disposição. Daniele, Petrobras hoje está em alta, mesmo se há discussões sobre a nova política de preços, a questão da defasagem também do preço internacional com o preço doméstico, situações ligadas a nomeações da diretoria também. O governo gostaria de colocar mais homens ligados ao PT na diretoria e mesmo assim as ações não param de subir. Qual é a sua avaliação sobre a ação nesse momento e o que vocês da Norte estão aconselhando para os investidores, pessoas físicas, em relação à ação da Petrobras? Perfeito. A avaliação no geral ainda é basicamente tanto dados de produção quanto a expectativa de resultado, na nossa visão, deve vir conforme o mercado já espera, né? Então a Petrobras divulgou dados de produção essa semana, tanto vendas quanto produção, um número relativamente estável. A Petrobras, pelo tamanho que ela hoje, ela acaba sendo uma proxy do petróleo muito forte, então o mercado acaba entendendo que os resultados vão de acordo com o consenso, e isso faz uma enorme diferença nas cotações, né? Porque quando você entrega o resultado esperado pelo mercado, não necessariamente isso vai ter um impacto muito severo nas ações, que inclusive elas continuam subindo, então a gente entende que o mercado está ali, de certa forma, tentando surfar, enquanto ainda existe esse movimento do mercado, imaginando que a Petrobras vai entregar resultados em linha, tá? Isso não quer dizer que seriam bons resultados, inclusive o consenso é de queda dos resultados, exatamente porque na comparação anual a commodity caiu bastante. A nossa visão aqui é de não ter as ações, né? A gente acha que teve realmente uma forte alta, né? Um hype muito grande da Petrobras por conta dos investidores tentando se aproveitar das possíveis mudanças e tentando surfar aí como é que o mercado iria reagir. Mas a gente tem dois pontos muito fortes que talvez não fique tão claro no curto prazo para alguns investidores. O primeiro deles você já citou, né, a paridade de preços internacionais, a gente sabe que ela não está sendo mais obedecida, então se você avaliar os preços internacionais e os preços que a Petrobras está praticando, ela está bem defasada, tá? Isso obviamente nos resultados no longo prazo vai fazer uma enorme diferença, inclusive até a forma como que a companhia vai absorver esse prejuízo. A gente já viu isso acontecer no passado, inclusive, e é uma outra pauta tão importante quanto, né, a política de dividendos que eles estão discutindo, e é claro que o mercado já começou alguns pregões reagindo a isso, entendendo também que os dividendos não serão pagos da mesma forma que foram pagos recentemente, né, com um yield muito alto, bastante atrativo para o investidor. Na nossa visão, tem investidor aí querendo pegar um pouco dessa alta, capturar os grandes dividendos que ainda restam à companhia possivelmente anunciar, né? Eles devem anunciar tanto para o segundo trimestre de 23 quanto em diante, e depois, possivelmente, na redução de dividendos, a gente deve ver uma pressão muito forte das ações, né? E aí o investidor teria que tomar bastante cuidado com isso. Você explicou aí deu explicações aí do que seria essa mais de 5% aí de queda, né? A gente viu aí nessas últimas horas, seria então, como se disse, ruídos políticos, iminência de nova política de dividendos, né? Outros fatores também no radar. A gente viu aí Petrobras chegar na casa dos R$30 novamente, né? Como é que você está enxergando esse preço do papel? Ainda nos parece muito caro, né? Quando você olha não somente a relação da cotação, mas sim com relação aos resultados e aos riscos que estão por trás disso, né? Então, é bastante perigoso você mexer na paridade internacional dos preços, e isso, obviamente, o prejuízo vai ser absorvido pela empresa, não tem nenhuma estratégia mirabolante a ser feita. A forma como a gestão pode ser feita aí nesse governo atual pode realmente prejudicar a empresa. Novamente, a gente viu no passado, ela alavancou em níveis que foram muitos anos para recuperar os resultados e recuperar a empresa como era antes. Então, a gente tem esse olhar tem muito risco ali para pouco possível upside, né, que seria as ações melhorarem nos resultados com a alta do petróleo. A gente sabe que os mesmos níveis de petróleo não são mais quanto antes, acho que o petróleo deve ficar nos seus 80, 90 dólares, o que favorece muito mais a júnior, né, que tem ali uma capacidade de redução de custos.
Então, para a gente, ainda a Petrobras, do ponto de vista dos riscos que podem aí vir, principalmente nessa decisão de política de dividendos, na forma como o impacto vai ser absorvido nos resultados, ela ainda está bem cara. Tá? A gente coloca bastante isso na conta também. Perfeito. Agora, Daniele, eu queria te perguntar sobre dois setores que estão movimentando bastante a Bolsa nesses dias. O primeiro, a gente está vendo aqui no nosso Profit da Nelogica, setor de alimentos, seja entre as maiores altas que as maiores baixas, por exemplo, o Grupo Pão de Açúcar, de um lado, né, varejão em geral, né, mas por outro lado, produtores de alimentos em forte alta, BRF, Marfrig, Minerva, entre outros. Então, a JBS também está em forte alta hoje. O que você está achando do setor de alimentos? A inflação também continua bastante expressiva no setor de alimentos. O que esperar para os próximos meses? E depois eu vou te perguntar de Vale, mas vamos com calma, então, porque já esse assunto é bastante complexo. Então, setor de alimentos, o que vocês estão vendo aí na Nord? A gente tem acompanhado bastante tanto Açaí quanto o Grupo Pão de Açúcar e Carrefour, muito mais do ponto de vista da forma como elas têm modificado toda a sua estrutura, né? O que eu quero dizer com isso? Hoje o Carrefour ele passa por uma mudança de ciclo de crédito importante. Óbvio que tem muita expectativa ali do grupo, principalmente pelo Abílio Diniz estar lá. Então o mercado fica bastante entusiasmado com isso, né? O próprio Pão de Açúcar teve anos muito bons na época do Abílio. Não foi verdade quando o grupo Casino passou a assumir, né? Tiveram até alguns rumores da possível retomada para eles. E você soma ali com a inflação de alimentos, você viu ali um processo de deflação, na verdade, né, que impacta diretamente o resultado dessas empresas, né. Acabei já falando um pouco do Carrefour, o Açaí divulgou resultados recentemente também, né, foram todas essas empresas. O setor em si, como a gente tem visto, um pouco mais fraco, dentro das expectativas, nada muito expressivo, nada muito diferencial. O Açaí, em específico, ele teve ali um mérito muito grande, né, de conseguir converter as lojas do Extra e, apesar de vender um pouco menos nessas lojas, ele se mostrou focado, né, na verdade, na forma como ele vai fazer o capital de giro e os investimentos daqui para frente. É óbvio que enquanto a gente estiver com juros tão altos assim, sempre o lucro vai ser o mais impactado, a despesa financeira pesa, não é nenhum problema específico do setor. Eu vejo um problema muito específico, que o Açaí tem bastante competição e tem aí também esse ciclo de crédito mais apertado, né? E por fim, o Grupo Pão de Açúcar, ele passa por uma reestruturação, então foi uma briga ali muito grande para se desfazer da marca Êxito, tentando achar um comprador que pagasse o preço que eles julgaram justo, e agora eles estão se reestruturando. Como eu falei, se você pega o histórico da companhia nos últimos 20, 25 anos, você não consegue ver um resultado tão bom pós-era Abílio Diniz, né? Então, pegando todo esse panorama geral, os produtores de alimentos, obviamente, se beneficiam com uma redução de custos, mas quem está ali na ponta sofre bastante porque não consegue uma precificação adequada, e aí você soma isso a competição, aumento de competição de preço e também níveis de alavancagem ainda pouco confortável, a gente também não vê uma melhora extremamente rápida para esse setor, tá? A gente não tem nenhuma posição nessas empresas que eu comentei, a gente acompanha bastante, acha que em algum momento elas podem ter ali um upside interessante, saírem vitoriosas, principalmente o Açaí, a forma como eles têm feito a gestão do caixa e dos investimentos, é um nome interessante para ficar de olho, mas hoje, por enquanto, a gente está acompanhando de fora. A gente acompanhou nessa semana, né, o resultado do Fed, da taxa dos Estados Unidos. A inflação lá fora, né, principalmente dos Estados Unidos, acaba afetando na recuperação, agora falando no setor de varejo, né, como que pode afetar na recuperação das varejistas aqui no Brasil, né, Via, Magalu? É uma competição sempre direta, né, assim, a gente tem players de fora já vindo para cá, acho que os players chineses, eles já têm um histórico de produtividade muito grande, então quando eles vêm para o Brasil, eles acabam replicando muito melhor o nosso modelo e fazendo o modelo com custos bem mais baixos. É óbvio que agora a gente vai começar a descobrir se a Shein, por exemplo, abrindo lojas aqui, sentindo a nossa carga tributária, se ela realmente vai conseguir ser eficiente como ela era até pouco tempo atrás, né? Então agora eles vão lidar
com o ambiente Brasil sendo Brasil. Mas, por enquanto, a competição tem batido muito, né? E quando você fala de Estados Unidos, a inflação sendo contida ali, o Fed aumentando taxa de juros, por mais que ele sinalize que vai fazer uma pausa e no futuro já pensar em cortes, a gente não pode isolar o diferencial das taxas de juros, né? Começar a reduzir a Selic aqui vai fazer ali um efeito no câmbio. Algumas varejistas, né, até varejistas calçadistas, por exemplo, como a Vulcabras, ela tem ali uma competição muito direta com, por exemplo, o Nike, então eles conseguem ter um diferencial na forma como o dólar está hoje, e no futuro eles podem voltar a ter um pouco mais de problema, né? Então, hoje, como está estruturado isso, é muito benéfico para a varejista. Dei o exemplo da calçadista, mas eu posso citar o exemplo da própria Magalu, da própria Via, quando a gente fala em diferencial de taxa de juros, né? Aqui é muito difícil tomar crédito, aqui o consumo foi desacelerado exatamente por essa taxa de juros, e você vai ter um impacto no câmbio que vai mudar ali a dinâmica das suas competidoras também, tá? Vai mudar a ponto de trazer enormes benefícios para a Magazine Luiza, para a Via? Eu creio que não, tá? Eu acho que é um diferencial muito pequeno ainda, eu acho que precisaria de movimentos muito maiores, até do ponto de vista de Brasil, né? Você, nos juros a 14, nos juros a 10, vai com certeza abrir uma diferença relevante para confiança do consumidor, confiança do empresário, volta do consumo, tomada de crédito e, por consequência, o varejo se beneficia disso. Mas eu também não acho, né, não enxergo isso como a salvação do varejo. Eu acho que a competição fora, né, a competição no exterior veio para ficar. A forma como eles vão lidar com o diferencial de juros, câmbio e carga tributária do Brasil é isso que a gente ainda vai precisar observar, né? Eu acho que eles nunca vivenciaram isso e vão começar a vivenciar agora, abrindo as lojas aqui, enfim, tendo o incentivo para ficar de fato no Brasil. Agora, só voltando então à minha pergunta sobre a Vale, né? A gente está vendo uma queda hoje expressiva da Vale já há vários dias. Por outro lado, há expectativa de que o governo chinês realize esses estímulos fiscais, pelo menos no segundo semestre, para ajudar a indústria da construção civil na China. Qual a expectativa de vocês aí na Nord para a Vale, considerando também as notícias que vêm de Brasília? Daqui a pouco vamos comentar sobre isso também, da possível nomeação de Guido Mantega no comando da Vale. Perfeito. A Vale, inclusive, divulgou resultados, né, um pouquinho abaixo do consenso de mercado, também nada muito fora do que a gente estava imaginando. Como eu falei, commodities, né, acabei citando e falando bastante da Petrobras, operando em volume de vendas de forma estável e praticamente você não consegue ter nenhum aumento de produção, você vai ficar à mercê da commodity, tá? A Vale, ela não é diferente disso, então você teve ali uma queda no minério de ferro e o aumento do custo, né, então fez o EBITDA da Vale ter ali uma queda. Quando a gente fala da foto da Vale, né, no passado, ela surfou muito bem esses preços de minério, como eu acabei de falar, ela acaba sendo proxy da sua commodity. E, na verdade, isso foi todo o forte estímulo que a China deu para combater os impactos da pandemia. Hoje você tem os preços da commodity em baixa, né? Então a Vale tentando ali operar com alguma certa rentabilidade, e o futuro nos traz mais incerteza, né? A commodity não é algo que você consegue controlar, corte de custos, né? A forma dela conseguir ter diferenciação na commodity, a gente já percebeu que é um pouco mais difícil, vídeo o aumento no custo caixa da empresa, e até pouco tempo atrás o mundo imaginava que a reabertura da economia chinesa seria pujante, seria muito forte, traria novos estímulos e que a Vale poderia aproveitar disso, tá? Mas nos parece, né, olhando dados de PIB, dados de crescimento da China, que vai ser um ano mais tímido, e a gente vê a China sendo aí o principal vetor dos resultados da Vale, de visibilidade. Então, ela pode ali parecer bastante barata, né? Ela está negociando na média de múltiplos abaixo do histórico dela, mas a gente também não vê visibilidade de resultados, né? Ou pelo menos nenhuma composição desses fatores que eu comentei com vocês me faz acreditar que a empresa vai conseguir ter bons resultados. Perfeito. Isa? Queria falar também um pouquinho de Hypera, né? A gente falou um pouquinho dos resultados no início do programa, resultados. Queria que você falasse de Hypera, né? A gente viu o resultado, avaliação, perspectivas da companhia.
Ipera, a gente acabou não falando nenhum exemplo tão parecido com ela, né? Ela é como praticamente um reloginho, né? Ela divulga o guidance no começo de todos os anos e ela acaba cumprindo. O segundo trimestre, ele é sazonalmente mais positivo para a companhia, né? Eles entregaram um resultado levemente acima das expectativas. O que tem movido a Ipera hoje é basicamente lançamento de produto, né? Então, as novidades. Você está num setor bastante regulado, que pode ser impactado ali com algumas possíveis mudanças do JCP, que pode ter interferência quase zero ali de alguma mudança na tributação, diante de ser um setor mais regulado. Então, ela tem ali uma saída muito forte de continuar crescendo no Brasil, sem enormes aquisições que já fez no passado, como o Sanofi, fazendo lançamento de produtos, né? Só para vocês terem uma noção, mais ou menos 70% da receita da Ipera hoje, né, principalmente que tem aparecido nos resultados, é reflexo de lançamento dos últimos 2 anos, né? Então, é um motor ali que eles têm que continuar girando, eles fazem muito investimento em pesquisa e desenvolvimento para conseguir lidar com os lançamentos, enfim, se você tem alguma aprovação de aumento de preço ou ajuste de preço por parte do órgão regulador, eles precisam ali ter um diferencial para manter margens, para manter crescimento, até em um mercado não tão bom, né? Ipera acaba sendo ali mais reloginho, se o Brasil ele não está muito bom, está passando por um momento de crise, baixo consumo, você não deixa de consumir produtos farmacêuticos, então a empresa ela consegue ter, de certa forma, um diferencial, tá? Então, foi um destaque bastante positivo, a gente já esperava algo como resultado apresentado, a companhia deve continuar desalavancando e deve focar ali 2024, meados de 2024, uma possível nova aquisição, isso se a gente considerar que o Brasil ajustou taxa de juros, deixou um ambiente mais propício para isso também. Perfeito. Então vamos ver o que vai acontecer.